Olá, hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Hoje vamos falar sobre Síria, sobre os massacres que ocorreram na Síria nos últimos 2 dias, e sobre o que significam esses massacres, o que significam esses fatos para o futuro da Síria, mas antes tentar entender um pouco quem está envolvido, né? Quem foi vítima, quem foi, digamos, o autor, por que essas coisas estão acontecendo, o que isso nos diz sobre a Síria nos dias de hoje e o que isso promete para o futuro. Várias pessoas me pediram para me manifestar sobre a questão da Síria. Então, hoje, digamos, o olhar de hoje, ou a luz de hoje, está voltada para o tema da Síria. Vai ser um vídeo curto, daqueles que eu pretendo que sejam diários, depois a gente volta a falar sobre isso. Mas realmente a Síria é uma ilustração muito importante, na verdade, talvez a melhor de todas as ilustrações de como convivemos, né, com narrativas diversas, discordantes, sobre os fatos que acontecem no mundo. Por que eu digo que talvez seja a melhor ilustração? Porque aqui, digamos, vocês podem identificar diferentes narrativas, inclusive dentro do que a gente poderia chamar talvez do mesmo campo. Quer dizer, se a gente considerar que, por exemplo, os defensores da causa palestina, os que olham a questão palestina como uma realidade de limpeza étnica, de apartheid, de genocídio hoje em curso, aqueles que enxergam, portanto, toda a justiça, digamos, da questão palestina, muitas vezes sobre a Síria tem leituras diversas. Então, isso a mim sempre me chamou a atenção, inclusive porque aqui no Brasil eu percebi que muitas vezes eu sustentei leituras sobre a Síria que me faziam me afastar, inclusive de gente que concordava comigo em muita coisa relacionada, por exemplo, à Palestina, ao campo da resistência, ao papel, inclusive, do Irã, etc. Mas, com relação à Síria, havia uma dificuldade maior de encontrarmos acordo. Tá? Então, eu quero começar com isto porque, sim, se a gente não resolver essa questão das diferenças de leitura, das diferenças de pressupostos, sabe? A gente não consegue avançar na compreensão do que está acontecendo de verdade, tá? A gente não consegue fazer uma leitura apropriada, tá? Então, deixa eu dizer para vocês como é que vocês vão encontrar essas notícias agora nos nossos jornais, ainda, ou na TV, rádio, jornal, e mesmo comentaristas que, como eu disse, seriam até pessoas que a gente, digamos, por alguma razão teria uma confiança, porque a gente confia na maneira deles lerem a questão palestina e, portanto, a gente acha que eles leem o Oriente Médio mais ou menos como a gente espera que seja lido, né? Então, por exemplo, ontem já vendo coisas no YouTube, etc., eu percebi que tem um canal chamado Middle East Eye, que normalmente, quando eles falam sobre Palestina, eu estou totalmente de acordo, inclusive eles são muito informativos sobre isso. Mas quando falaram sobre a Síria, eu tendi a discordar do modo como aquilo era apresentado. Tá? Então, por que isso acontece? Porque aqui no Ocidente nós não conseguimos escapar,
e inclusive muita gente do que vocês poderiam chamar aí de campo progressista e tal, não conseguiu escapar de uma representação do que aconteceu nas chamadas primaveras árabes, nas revoltas árabes, se vocês quiserem, e especificamente na revolta síria contra o regime da Síria, contra o então governo de Bashar al-Assad. Qual é essa leitura? Qual é essa representação? A representação era, olha, temos um governo ditatorial, super violento, repressor de qualquer oposição, repressor das opiniões livres, repressor das oposições políticas, né, dos partidos, etc. Então, tivemos um levante da população civil e, durante todo o tempo que se seguiu, né, o que nós tínhamos era uma revolta popular, uma revolta das massas, uma tentativa de revolução contra um governo centralizador e ditatorial. Eu nem nego assim que o governo da Síria tivesse características, né, centralizadoras, autoritárias. Quem quiser pode até chamar de ditador. Eu nunca uso essas palavras porque eu prefiro uma linguagem mais neutra, né? Eu não gosto de manipular como muita gente faz o discurso, e eu já vou dar um exemplo para vocês, né, de como se dá essa manipulação. Então, hoje, por exemplo, estava ouvindo no rádio e o pessoal se refere ao regime do antigo ditador Bashar al-Assad, né? Então, faz-se questão de dizer que o que foi era um ditador, e o atual eles chamam de líder, o líder atual da Síria, certo? Sem, por exemplo, dizer da credencial democrática ou autoritária dele, porque, afinal de contas, eles não estão contando para vocês todo o tempo que esse senhor era ex-Estado Islâmico, ex-Al-Qaeda, e que, portanto, esses grupos não são realmente conhecidos pelo seu caráter inclusivo ou respeitador, digamos, dos direitos humanos, etc. Mas, ao escolherem as palavras, eles já meio que indicaram para vocês quem tem razão, porque um é o líder e o outro era o ditador. Então, você imagina que, bom, o líder, né, é o cara que tinha razão, é o cara que é o herói da história, é o mocinho, certo? Enquanto que toda a sutileza, toda a complexidade da situação se perde nessas escolhas de palavras, né? Então, se fala de novo governo, se fala de o presidente atual, que não foi eleito por ninguém, né? Na verdade, não houve eleição e ele marcou as eleições para daqui a 5 anos, quer dizer, sabe, quando provavelmente já não haverá muita oposição para... Então, essa representação de que eram as massas, de que era o povo, de que ela é apenas relativamente verdadeira. Havia uma grande parte da população da Síria que, em 2010, 2011, era totalmente favorável ao regime, que vivia razoavelmente bem sob o regime, que não tinha problemas com o caráter autoritário do regime, porque, na verdade, talvez não conhecesse outra coisa, porque também não sofresse diretamente na pele as consequências daquele autoritarismo, certo? Um dia eu compartilho com vocês uma tese minha sobre essa vivência sob ditaduras, etc. Vou fazer isso em breve. Quando começa a revolta, é claro que, em grande medida, ela é espontânea, ela é genuína, né? Por parte de muita gente que queria algo diferente, e aí há uma repressão por parte, digamos, do governo. Também dá para se pensar sobre
como era a crônica dessa repressão, porque aí você começa a ouvir as notícias e você não sabe muito bem quais são os fatos, né? Você não sabe se o governo, de fato, saiu matando à torto e à direito, se a violência foi começada pelo outro lado, porque aí as narrativas são absolutamente contraditórias umas às outras e você precisa ir atrás de alguma fonte na qual você confie, e isso não é fácil, certo? Isso não é fácil. Durante mais de 10 anos, e agora ressurgiu, a fonte básica de todas as notícias dos jornais brasileiros, que, como eu já disse para vocês em outros vídeos, vem das agências internacionais para cá, a fonte é uma só, é um chamado, como é que chama? Centro de Direitos Humanos, ou Observatório de Direitos Humanos sírio, sediado em Londres, que, na verdade, quando você pensa observatório, você pensa que deve ser uma grande instituição, mas é uma única pessoa, é uma pessoa que diz ter contatos na Síria e que, portanto, passa para as agências internacionais os números, certo, de mortos, de feridos. E, assim, quando eu entrava nos detalhes da informação, eu percebia como ela continha, inclusive, informações que eram favoráveis à tese do regime ou do governo anterior, mas que não eram exploradas, né? Não eram facetas exploradas da mesma notícia e assim por diante. Agora recuperaram o observatório e é ele, de novo, que está nos dizendo como é que as coisas aconteceram na Síria. Então, a gente naturalizou que eram as massas oprimidas, certo? Pedindo direitos humanos, pedindo a inclusão no mundo ocidental, né, dos direitos individuais e do consumo, etc. E que, assim, o governo cometia o pior pecado possível na leitura, né, do Ocidente dito liberal, né, porque ele apoia as ditaduras que são favoráveis ao Ocidente e briga contra as ditaduras, e aí fala em nome da democracia, com relação às ditaduras que que fazem opções diferentes daquelas do Ocidente. Então, nesse quadro, certo? Convenceu-se o mundo inteiro de que, por exemplo, um regime ou um governo que tivesse um presidente, digamos, forte, centralizador, inclusive numa cultura política que naturaliza essa centralização do poder, etc. Mas se ele tivesse posturas, por exemplo, em relação ao próprio direito desse país, em relação à ocupação israelense, se ele tivesse posturas corretas e justas em relação à questão palestina, se ele tivesse uma noção de soberania e de autonomia e de, digamos, liberdade do próprio país em relação às pressões internacionais e tal, tudo isso era desprezível diante da característica da falta de democracia, certo? Que era o caso do regime da Síria. Havia uma falta de democracia, mas havia uma postura em relação às relações internacionais, em relação à questão da Palestina, em relação aos próprios direitos da Síria diante de Israel, os seus territórios ocupados. Havia uma sofisticação, inclusive, no fazer a política externa para defender os interesses da Síria. Tudo isso não interessava à leitura ocidental e não interessava, inclusive, a muitas pessoas que são, digamos, que visualizam claramente a questão da Palestina e a injustiça na Palestina, mas que não conseguiam enxergar essa realidade que eu via em relação à Síria. E nós continuamos um pouco sob essa leitura. Então, quando recentemente
cai o governo do Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sai da Síria e quem assume o poder, certo, é uma parte daqueles grupos que antes lutavam contra o regime. E eu tive desencontros, inclusive com gente, digamos, do chamado campo progressista, se vocês quiserem, em que eles me diziam, mas são as massas, é a população, etc. Eu dizia, não, é a Al-Qaeda e é Estado Islâmico, sabe? É Jabhat al-Nusra, é Estado Islâmico. Esse é o pessoal que está lutando contra o governo e que trouxe aí centenas de milhares de combatentes vindos de centenas de países, certo? Para lutar ali por algo que não é exatamente a democracia. Tem outra coisa acontecendo aqui, ou seja, através dessas forças, tem alguém que está querendo derrubar esse governo com objetivos diferentes de preservação ou de afirmação da democracia. Quem assumiu agora foi justamente um grupo herdeiro da Al-Qaeda, e que foi parte, pelo menos o líder foi parte durante um tempo do Estado Islâmico, certo? Mas, mesmo assim, nós apesar de toda a leitura que a gente faz da Al-Qaeda e da sua responsabilidade pelo 11 de setembro, etc., quer dizer, da visão negativa que a gente tem da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, ainda assim, a gente considera, quer dizer, a gente tende a esquecer que esse pessoal que passou a governar a Síria agora era Al-Qaeda, e aí a pergunta é, alguém que um dia é Al-Qaeda realmente deixa de ser outro dia? Quer dizer, sabe, como é que se opera essa mudança, né? A gente esquece que opa, temos um problema com a Al-Qaeda, e se é a Al-Qaeda que vai governar a Síria, então isso talvez seja um problema, né? Não só para a gente no mundo, mas para os próprios sírios. A gente tende a esquecer isto e a gente tende a naturalizar que qualquer coisa que seja de algum modo ligada ao antigo governo é sempre esta parte do mal. Então, se alguém disser para a gente, como tem nos dito nos jornais agora e nas rádios e nas TVs, que quem começou, na verdade, essa violência que nós assistimos nos últimos dias foram pessoas que eram antes pertencentes às forças do governo, certo? E essas forças do antigo governo atacaram agora forças de segurança do novo governo, certo? E que isso foi o estopim para o que se seguiu, certo? A gente já, tendo essa informação, a gente já diz, bom, então a culpa realmente é do pessoal ali que não quer largar o osso ou algo assim, certo? Mas a gente não percebe, ou pelo menos tem que fazer um esforço para perceber, que mesmo que isso seja verdade, e parece que em alguma medida não justifica que no dia seguinte grupos armados entrem em cidades, vilarejos, casas, lojas, certo? De uma parte determinada da população síria, especificamente dos sírios de confissão alauíta, certo? Que é um grupo do Islã que é mais próximo do xiismo, né, do que do sunismo. Ele é uma derivação, se vocês quiserem, do xiismo. Eu falei nos últimos 2 vídeos com um grande detalhe sobre o xiismo, né? Eu vou mudar depois a descrição desses vídeos, porque a descrição estava muito centrada no Hassan Nasrallah, quem ele era e qual era o papel dele na história. Mas eu, ao explicar sobre ele, expliquei muito sobre o Islã e sobre o xiismo. Eu quero deixar isso mais claro para que as pessoas possam perceber isso, né, ao ver os vídeos. Mas os alauítas são uma derivação, digamos, do xiismo, e são uma parte importante da população da Síria, talvez 10% dessa população, e eles ocupam, sobretudo, a parte costeira da Síria, que foi esta atacada por esses grupos armados,
próximos do governo, certo? Agora estão dizendo que eles, sei lá, não estão totalmente sob a autoridade do governo, mas eles são próximos, são aqueles que juraram lealdade a este governo, a esta Hayat Tahrir al-Sham, a este Julani ou Ahmad Shar, que é o chamado novo presidente da Síria, mas esse pessoal saiu massacrando simplesmente civis alauítas, né, como quem estivesse, entre aspas, se vingando daquele grupo religioso a que pertencia o presidente anterior da Síria, que era o Bashar al-Assad, desconsiderando, por exemplo, o fato de que o governo do Assad podia ser autoritário, podia ser pouco democrático, mas ele era muito claramente laico e, portanto, ele tentava apagar as divisões sectárias dentre os sírios, né? Ainda que o governo, sei lá, o presidente sendo ele mesmo alauíta, os alauítas que em outros tempos eram marginalizados tenham encontrado um lugar, digamos, no coração do cenário político e militar da Síria. Mas o fato é que nós estamos falando em algo que talvez não seja menos do que 1.000 mortos entre crianças, mulheres, velhos, tal, todos civis. Tem gente falando no número que pode chegar a 5.000 mortos. Tá? Então, primeiro, essa questão da narrativa, porque a gente tende a dizer, olha, estão morrendo o quê? São os alauítas? Os alauítas são o grupo a que pertenciam ao Bashar al-Assad? Então talvez a morte de todo esse pessoal seja de alguma maneira justificável. Eu não estou dizendo que alguém está dizendo isso com todas as letras, mas se vocês escutarem o noticiário, lerem o noticiário, vocês vão perceber que tem algo desta tese que perpassa assim no entrelinhas e que nos deixa tolerar melhor esse novo governo e a culpa que ele evidentemente tem no massacre de civis inocentes. É claro que esse mecanismo também é usado ad infinitum, né, no que diz respeito à cobertura de Israel, mas agora estão fazendo isso, inclusive, para cobrir o governo da Al-Qaeda na Síria, certo? Tem um outro detalhe aqui que é muito importante, que também tem a ver com algo que eu disse no último vídeo, que era o vídeo sobre o Hassan Nasrallah, na sua segunda parte, em que eu falei da impressão que nós firmamos, né, ao longo do tempo sobre os xiitas como sendo os radicais dentro do mundo muçulmano. Então, a gente, entre outras coisas, está naturalizando que se é alauíta, não só ele era do mesmo grupo religioso que o presidente, que todo mundo me disse que é um ditador, porque a cada parágrafo que escrevem sobre ele chamam o homem de ditador. Então, já estão me dizendo que o mal é sempre desse lado, está sempre desse lado, porque esse é o lado do ditador. E aí você tem os alauítas, o ditador né? Ainda hoje ele não é mais ditador, mas ele continua sendo alauíta. Então, você joga uma sombra já dessa percepção do mal para o grupo a que ele pertence. Aí você diz mais ainda, né? O governo da Síria, que era ditatorial, porque ele era, digamos, efetivamente favorável à questão palestina, ele tinha uma aliança com o Hezbollah do Líbano, que é xiita, tinha uma aliança com o regime do Irã, o governo do Irã, o Estado do Irã. Então ele é próximo dos xiitas, né? Então, evidentemente, a gente vai encaixando aquilo na casinha. Se a gente aprendeu a vida inteira que o xiita é o mais radical, é o mais violento, etc., o cara é alauíta e ainda por cima ele era aliado dos iranianos, do Hezbollah, você vai encaixando aquilo tudo
numa categorização, né, de representações que é muito difícil desmontar. E isso vai tirando o peso da ideia de que, opa, mas quem é o novo governo? O novo governo é a Al-Qaeda, é o pessoal que saía degolando os opositores, que saía degolando quem fosse, inclusive, um muçulmano sunita, digamos, entre aspas, moderado, né, ou que não encampasse totalmente a visão de mundo deles. Então, sabe, a gente perde a complexidade da coisa e vai naturalizando este bem e este mal. A outra coisa, assim, que a gente, além de... A gente esquece de perguntar quem é este novo regime, não só porque ele é a Al-Qaeda, né, de corpo e alma, mas porque esses grupos de estrangeiros que vieram lutar na Síria, nem todos foram embora, muita gente continua ali. Então, se está falando, por exemplo, nesses massacres aí dos 2 últimos dias, dos alauítas lá do litoral da Síria, que havia a participação ali de uigures vindos da China, de tchetchenos, ou seja, de pessoas que, sem querer, sem jogar uma sombra sobre as nacionalidades, porque as nacionalidades são todas iguais no que me diz respeito, mas é uma questão que chama a atenção para outra coisa, que são pessoas radicalizadas que compraram essa visão de mundo vendida, né, por Al-Qaeda, depois pelo Estado Islâmico, de ler como sendo um infiel passível de morte violenta qualquer pessoa que não concorde com eles, vindos de vários lugares do mundo, em princípio, nos sendo apresentados como se eles tivessem vindo para libertar o povo da Síria do seu regime opressor e trazer esse povo da Síria para a modernidade ocidental. Quer dizer, tem algo aí que não bate muito bem. Quer dizer, o tchetcheno, ou o chinês, ou o egípcio, ou o saudita, que veio com a mentalidade do Estado Islâmico, ou com a mentalidade da Al-Qaeda para lutar contra o regime na Síria, ele realmente é o cara que veio libertar para fazer a democracia à moda ocidental? Não parece muito congruente. E há um problema, é claro, que essas pessoas vão assumindo lugares de poder e tal dentro da Síria, e isso coloca em xeque a autonomia, na verdade, do povo sírio para decidir o seu próprio destino, né? Há algo que esse governo novo também não conseguiu mostrar até agora, é que, desde que eles assumiram o poder, Israel destruiu praticamente toda a capacidade militar do Estado da Síria e ocupou novos territórios na Síria e diz claramente que não vai sair dali. E esse governo não parece ter nada a dizer sobre isto. E isso é muito problemático, porque isso coloca em dúvida, na verdade, a origem mesma desses grupos, porque se você é um grupo de inspiração islâmica, mais ou menos radical, tanto faz. Mas se você é realmente de inspiração islâmica, você não tem como dizer para o mundo que não te interessa a questão da Palestina, certo? Mas o mistério de que esse pessoal, não só agora, nunca fez nada contra as agressões israelenses contra a Síria, que eles, em princípio, governam agora, mas eles não fizeram nada durante toda a história deles pela Palestina ou contra Israel. Isso é um grande mistério. Qual é o problema que eles trazem para a Síria hoje, na sua profundidade? É que a pergunta, sendo eles, né, Al-Qaeda, a pergunta é: será que eles serão capazes de abandonar a sua visão sectária de mundo, certo?
porque a Síria é um país plural em termos de religiões. Ele tem um grande bloco, né, da população que é sunita, mas tem uma parcela importante de cristãos, tem uma parcela importante de alauítas, tem outras etnicidades também presentes. Sempre foi um típico país árabe do Levante, em que há essa mistura, em que há esse contato entre as várias componentes da população, em que há uma convivência bastante boa há muito, muito tempo. Então, o que eles parecem estar trazendo ao operar esses ataques contra os alauítas, especialmente, é que eles estão, digamos, afirmando o código sectário, ainda que o presidente agora tenha dito, né, que quem fez os massacres não estava sob o controle do governo e que eles vão investigar, mas o fato é que agora o recado foi dado. Cada grupo na Síria vai ter que pensar na sua própria proteção, na sua própria defesa, porque já não pode confiar num Estado que afirma, né, querer ser plural. Há uma possibilidade que isto leve a uma divisão territorial da Síria, né, a uma fragmentação do território da Síria, porque já tem uma certa autonomia para os curdos ali no nordeste, né, da Síria. Aí haveria a possibilidade de Israel criar para si uma área sob sua influência no sudoeste, que é onde tem bastante drusos, né? Que o litoral ficasse com os alauítas, talvez sob a proteção dos russos, e a parte dos curdos ficaria com os americanos. Então, essa é uma possibilidade, a gente precisa ficar de olho para ver o que vai acontecer. Ou então, nós podemos estar diante de um quadro que será de caos à moda, né, do que se fez na Líbia e no Sudão. O que eu acho que, de todo modo, nós estamos vendo é que, bom, começou uma violência que pode se espraiar, pode se alastrar e pode realmente levar a esse caos, que não é um caos barato, é um caos muito caro em vidas, né, de sírios, nesse caso. Torço para que isso não aconteça, claro, mas acho que se anuncia aí o fim precoce desse poder do Julani do HTS, né, como se chama o grupo dele. Finalmente, uma reflexão agora, pensando, né, no tempo que os Estados Unidos têm, durante o qual, né, os Estados Unidos têm prometido, de algum modo, destruir a Síria e, especificamente, destruir o regime da Síria e destruir a posição da Síria enquanto um membro importante do projeto de resistência a Israel e ao imperialismo americano. Isso está aí desde 2000, pelo menos, quando o Bush filho assumiu. E agora, olhando para trás, a gente percebe que esse poder americano de destruir é muito grande, né? Porque por muitos caminhos, muitas idas, muitas voltas, mas afinal eles conseguiram implantar assim, uma semente do caos na Síria, mas conseguiram, sobretudo, derrubar a Síria desse seu lugar no projeto da resistência. E, claro, para os americanos, na verdade, não faz muita diferença, ou não é muito importante, se, ao tirarem a Síria desse lugar da resistência, ao mesmo tempo, se eles destruírem totalmente a Síria e mergulharem a Síria numa situação de caos que poderá levar décadas para ser resolvida, porque, na verdade, desde que esse caos
não atinja os interesses israelenses e americanos em alguma medida, e desde que, enquanto influência externa ou presença militar direta, como eles têm hoje na Síria, os Estados Unidos possam controlar a sua parte do território e controlar, digamos, gerenciar o caos ou gerenciar essa luta intestina, essa divisão. Ou seja, enquanto eles estiverem podendo dividir para poder imperar, eles não têm nenhum problema com o sofrimento da população da Síria e certamente não têm nenhuma preocupação com a representação democrática dos sírios ou a obtenção dos sírios, pelos sírios, dos seus direitos, né? Então, isso é por hoje. Não esqueçam de subscrever o canal, de ativar as notificações, fazer seus comentários, suas críticas e acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima. Meu forte abraço.